35 anos de SUS, que é uma data, sem dúvida, muito relevante. Falar um pouquinho do Nelson. O Nelson é formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba e fez mestrado, doutorado e livre-docência pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E hoje, entre várias atribuições do Nelson, ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina de Santa Casa e ele participa aqui do nosso laboratório do Centro de Memória, aqui do Instituto Butantan, desde 2003. Então, falar um pouquinho da coisa pessoal, eu conheci o Nelson em 2003, quando ele veio para o Butantan. Eu não sei se vocês sabem, ele veio como diretor substituto na gestão do professor Mercadante. E, desde então, a gente teve uma proximidade grande naquela época. Eu aprendi muito de saúde pública, de SUS com o Nelson. Então, para mim, é um prazer estar te apresentando hoje. E, desde que ele chegou aqui, ele teve um engajamento muito grande com a questão da história da ciência. Ele, inclusive, foi um dos idealizadores dos cadernos da história da ciência. E sempre com esse engajamento grande em história da ciência e, principalmente, na história da saúde pública e do SUS. Para quem não sabe, além dessa questão política do Nelson, ele também é um bom tocador de cavaquinho. Eu não sei se ele ainda toca, mas eu já tive a oportunidade de vê-lo tocando em boas rodas de samba. Então, Nelson, é um prazer ter você aqui hoje e obrigada por ter aceito e bom seminário. Bom, minha gente, ele está ajustando aqui. Se eu não levar uma porrada desse microfone, eu vou continuar, vou falar. Minha gente, eu fico muito honrado aí de estar aqui e pedir desculpas para você. Só que o trânsito em São Paulo E eu estou ainda ofegante porque eu subi essa rampa aqui e eu já estou passando um pouco dos 25 anos e se falta de exercício, né? Enfim. Bom, minha gente, esse projeto aqui de pesquisa, tá dando para ouvir aí, né? Eu vou botar um pouquinho aqui, ó. Esse projeto de pesquisa começou em 2015. Ele começou quando o Laboratório de História da Ciência foi lá para o Museu Emílio Ribas. E nós começamos a elaborar vários projetos, e um dos projetos era ver a trajetória da Secretaria, estudar a Secretaria enquanto instituição. E nós começamos a fazer entrevistas com ex-secretários. E nós fizemos 6 entrevistas. A Dib Jatene, o Mercadante, que foi secretário adjunto do Yunis, o Yunis já tinha falecido, o professor Guedes, Mercadante, o Carmen, e o Pinotti também já tinha. E nós começamos a montar um projeto. Aí teve idas e vindas, e nós saímos lá do museu, enfim, dissolveu a equipe, nós voltamos para cá, e eu retomei esse projeto há 2 anos e meio atrás, junto com o Centro de Memória, e aí já um pouco mais encorpado e tentando mostrar a relevância na construção do SUS do papel dos estados. A gente estuda o SUS parece que é uma obra federal. Só a federação. Então, todos os estudos que foram sendo feitos relevam muito o papel, claro, da Constituinte, da Conferência Nacional de Saúde, a 8ª, enfim. Ó, chegando o Oswaldo aí, grande Oswaldo. Estou começando, Oswaldo.
Tá certo. E a gente pensou em fazer um estudo do papel das instâncias estaduais, e o Estado de São Paulo adquiriu uma experiência, quer dizer, um volume nesse período da redemocratização muito grande. Seja na área de organização, a Secretaria ela já vinha, uma das características do Estado de São Paulo da ditadura foi que alguns governadores, claro, foram indicados, mas a Secretaria de Saúde, a nomeação da Secretaria de Saúde passou por instituições acadêmicas e colocou pessoal técnico. Quer dizer, nós tivemos o LESER, né? 2 gestões do LESER, muita influência da Faculdade de Saúde Pública, Santa Casa também, e a DIB-Jatene, um outro quadro que deu para a Secretaria, nesse antecedente, um caráter técnico e implementou reformas importantes na descentralização, regionalização e na atenção básica, a criação dos centros de saúde. O centro de saúde também é uma coisa que, pela Faculdade de Saúde Pública, nos outros estados, né, o centro de saúde não teve um papel tão relevante quanto no estado de São Paulo. Se criou, nessas reformas, coordenações de saúde da comunidade regionais. Nós criamos regionais, ou seja, descentralização da rede básica de serviço. Então, tudo isso fez com que a gente pegasse esse período que eu estou chamando de redemocratização, que é 83, eleição dos governadores, né? Primeira eleição, vamos dizer assim, livre, né? Os governadores estavam sendo nomeados pela ditadura. 83, em que eu vou ter a gestão Montoro, depois Quércia, e nesse interim se implanta pela Constituinte o SUS. E a gente pega até 94. Então, a gente definiu esse período para ver a trajetória, considerando esses antecedentes, ver a trajetória da saúde no estado de São Paulo. Bom, a ideia, e agora saiu fora aqui o... Ctrl Alt Delete, é isso daí? Pronto. Ele saiu porque... Aí saiu. Estava sem interação. Sem interação, tá bom. Então, a gente, como estratégia da pesquisa, já com experiência de outras pesquisas, a gente pensou o seguinte: não adianta também a gente fazer uma pesquisa e no final ter um relatório desse tamanho que a gente entrega não sei para quem, que ninguém lê. Então, a ideia do site, de fazer um site que, ao mesmo tempo que você está pesquisando, você está publicando e está disponibilizando as informações para... Então, a gente criou esse site. Esse site, Trajetória da Saúde, é um site amigável em que tudo está aqui. Começa pelo projeto. Então, eu tenho aqui o projeto, né? Aqui uma síntese do projeto, né? Então, resgata a experiência da saúde. E, nesse resumo, a gente coloca os objetivos, que é realmente estudar a trajetória da secretaria. Os textos, às vezes, contemporâneos, que coincidem com a nossa vivência no período e participação no período, nem sempre eles ficam isentos. O Hobsbawm falava que a gente não deve se afastar um pouco, mas a gente também pode, a partir
da construção de um arcabouço, não só teórico, mas documental, oferecer aos pesquisadores e às gerações que não viveram aquilo lá, a possibilidade de entender aquele processo. Esse foi um dos objetivos da pesquisa. Então, a pesquisa ela tem uma área que nós chamamos de uma revisão bibliográfica extensa, ampliada, com teses do período, e tudo isso daí. Pegar os arquivos, principalmente do museu, dos locais foi o Museu Emílio Ribas, digitalizar documentos e colocar os documentos à disposição. Então, nós começamos nesse período de 2 anos, levantar todas as caixas que foram colocadas no museu e que ainda não tinham sido abertas, mas não tinham sido... E construir um repositório de documentos que mostram e criam um acervo, um repositório, e aqui no Butantã também. Porque se a gente pensar na área de ciência e tecnologia, nesse período, o Instituto Butantã renasce também, né? Todo o planejamento do BESAC, a criação do Centro de Biotecnologia, já vinha um processo de autossuficiência, de 73, já um pouco no começo da redemocratização da ditadura com o Geisel. Mas, efetivamente, com a eleição do Montoro, o Butantã também cria um movimento e uma renovação. Então, nesse projeto também eu tenho um braço no Butantã, que é a saúde, a ciência e tecnologia, tendo os seus passos. Nós vamos documentar, então, o Centro de Memória também, a gente pegou documentos desse Centro de Memória, do Centro de Memória, que retratam essa mudança, desde dos planos do BESAC, as reuniões de biotecnologia, os seminários e toda essa recomposição desse período. Então, esse foi um projeto metodológico. O outro foi continuar essas entrevistas, né? Como uma história oral, mas um registro de depoimentos. E a gente procurou elencar nessas entrevistas vários segmentos que participaram efetivamente desse período, da construção, ou dentro da secretaria, ou nos movimentos sociais, ou na política, ou na universidade, analisando ou tendo textos sobre esse período. Então, a gente separou em 4 grandes grupos, um grupo, vamos dizer, das pessoas que ocuparam cargos importantes na secretaria, os secretários, mas que tiveram desde a escala do 2º escalão e que com visões diferentes, porque no fundo o movimento sanitário aqui em São Paulo ele entrou numa frente ampla que trabalhou com várias colorações, mas tendo uma orientação mais à esquerda mesmo. Então, eu vou ter... O PT ainda não existia, mas tinha o Partido Comunista, tinha o Partido Comunista do B, tinha o PCBR, tinha frações de Ixa. Cada vez que eu vou falar aqui, isso daqui vai... Tá. Aí ele tem que botar auditório. Bom, eu estou fazendo a digressão. Eu acho que é melhor você ficar aqui comigo, viu? Ou não, você faz exercício, vai correndo daqui para lá e tal. Então, a gente colocou esses primeiros operadores. Segundo, pessoas que representavam os movimentos sociais,
essa mudança em São Paulo, ela teve uma forte participação dos movimentos populares, que começou com a caristia, mas que vai pegar os movimentos de saúde da Zona Leste e que vai implementar uma das coisas que é fundamental no SUS, que é a participação da sociedade direta, entendeu? Isso daí, em São Paulo, quer dizer, as assembleias na periferia, reivindicando melhoria isso tudo deu uma sustentação e legitimidade para as ações que estavam em curso. Então, o representante das universidades, né? Quer dizer, pessoas que fizeram teses ou que publicaram sobre esses movimentos em São Paulo. E pessoas que apoiaram o projeto através de outras instituições. Nós entrevistamos 23 pessoas. Né? Nós estamos agora, eu vou mostrar as entrevistas, uma parte dos resultados. Nós estamos agora consolidando e a ideia é fazer textos sobre... Já as síntese dessas entrevistas já estão feitas, está editada, mas tem hoje esses programas de inteligência artificial conseguem sistematizar, ver trajetória e tentar compatibilizar para ver os diferentes pontos de vista, porque era uma frente, estava todo mundo junto, mas havia divergências, havia posições diversas. E isso a gente está procurando ressaltar nesse material, né? A terceira coisa que a gente pensou foi em ver como que a mídia, né? A mídia trabalhou a questão da saúde em São Paulo. E aí nós pegamos um missionário chamado Cláudio Bertoli, que é um historiador, que é muito amigo nosso, que trabalhou aqui no Cadernos também, e ele resolveu pegar a folha de 83 até 94 e ler os jornais diariamente e classificar as matérias de diferente. E qual foi... e analisar vários tópicos, né? Ele fez quase um livro de 500 páginas no relatório, mas a ideia é caracterizar que o momento que nós vivíamos também, e a mídia, ele discute um pouco a questão dos jornais, né? Quer dizer, a mídia ela tem dois papéis. Um é ver o que as pessoas querem ler, como é que lê, né? E outra, ela está atrelada também a uma série de instituições financiadoras que dão também um rumo para o jornal. Quer dizer, sem também ficar achando que a mídia é um instrumento do capitalismo, do neoliberalismo, mas vai jogar mais areia no caminhão que tiver. Então, ele faz uma análise desse período e a gente vai apresentar algumas coisas também sobre essa coisa da mídia. A metodologia, a gente usou muito o institucionalismo histórico, que é um pouco uma coisa que a gente já vinha estudando no laboratório e usou aqui também para o Butantan. Quer dizer, você tem uma dependência, um path dependency, que é a trajetória que você vem seguindo, quer dizer, nas instituições, do ponto de vista institucional, então a análise institucional, ela depende da gênese das coisas. E cada vez mais você tem menos chance de mudar aquela trajetória. Você tem uma trajetória que Então, no fundo, o que a gente trabalhou como instituição foi esse enfoque de ver
a instituição como geradora da história e como fruto da história também. Ou seja, a Secretaria, a Faculdade de Saúde Pública, essas duas coisas, elas têm uma história e elas fazem história. E elas criam uma cultura. E elas criam trajetórias dentro do espaço. E essas trajetórias, elas vão... Claro que eu posso mudar, tem incrementos daqui para cá, mas ela tem uma direção mais ou menos dependente da sua gênese, das suas composições. A segunda coisa foi ideias. Quais são as ideias que movem, né, esse período do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do SUS? Que ideias são essas, né? Quer dizer, não são ideias novas, mas a ditadura, ela, do ponto de vista federal e do ponto de vista... Bom, daqui a pouco... Eu estou falando, se eu for mostrar o site, eu só vou mostrar o site, depois eu paro, eu só vou eu vou só fazer o Ctrl Alt Delta. Você não quer projetar daí? É? É. Então, essas ideias, elas já vinham sendo formadas no próprio movimento da... Quer dizer, eu tive a ditadura era o primeiro-ministro, um ministro altamente privatizante. Ele queria transformar o ministério num algo privado, né? Então, acho que é Leonel Miranda. Teve uma reação em 68 contra essas coisas, mas ele favoreceu e financiou a construção de redes hospitalares e a ideia de que o INAMPS, né, ou a União pudesse providenciar. Então, era um negócio bom. Eu financio, você faz o hospital e eu pago, compro o serviço seu. Pronto. Né? Fica bom, tudo em casa. E aí, lógico. Mas isso daí foi gerando na Previdência e, claro, os anéis burocráticos e a corrupção. Nós tivemos a crise, uma crise do ponto de vista da metodologia, de como que esse privado se apropriou. Então, isso criou já um movimento. E as próprias secretarias ampliando os estados a participação do governo federal na criação dos preâmbulos do SUS. A crise da Previdência vai fazer com que se inicie um novo contrato federal e municipal. E nós vamos ter as ações integradas de saúde, que é um repasse, né, do governo federal para as secretarias estaduais para a melhoria da atenção primária em saúde. Aí já está aí com... Aí você já entrou... Bom, meu querido, eu acho melhor você passar aqui que eu não vou conseguir. É melhor para trazer aqui. Eu vou... Não, vocês estão aonde? Desculpa. Deixa aí, ó. Tá bom, tá bom. Então, o que aconteceu? As AIS e os SUDES, que já era um passo antes da Constituinte, e os movimentos da reforma sanitária, a 8ª Conferência, eles vão criar um ambiente e fomentar as ideias de um sistema público universal, né? Que está na contramão da América Latina e está na contramão do neoliberalismo. O exemplo de sistema de saúde para os órgãos internacionais era o Chile, que fizeram lá os ISAPRES, o sistema privado, e com uma desigualdade enorme, e o Chile era o exemplo. Agora está fazendo uma propaganda do Chile aqui,
O Allende, 73, né? Agora, em setembro, foi o... Mas o Chile tinha um sistema nacional muito bem montado, tanto que era um centro de convergência, tanto na saúde, medicina, como na área também de ciência e tecnologia. E, claro, também, um pouquinho mais tarde que nós, entrou nesse processo. Então, nós conseguimos compor nessa Constituinte e criar o SUS. Mas foram passos e ideias que foram... Então, eu tenho as instituições, as ideias, né, sobre esse processo. Bom, vamos lá, ó. Aqui, o projeto, ó. Então, se vocês quiserem, ó, tem uma síntese desse projeto, ó. Aí, se você apertar aqui, ó, você tem o projeto apresentado da FAPESP. Quem financiou esse projeto foi a FAPESP, tá? E não entrou? Vai entrar. Ele está demorando um pouco porque... Ó, tá aí. Construção da política de saúde do Estado de São Paulo, tá, um resumo que aparece no frontispício, e aí aparece... Pode ir, sumário. Aí, ó, espera um pouquinho. Aí vocês vão ter uma introdução, os objetivos, né? Referencial teórico, metodológico, metodologia, resultados, produtos e tal. Então, o projeto é esse daí. Então, se quem quiser consultar o projeto inteiro, está aí. Vamos passar para o outro tópico. Pode sair daí. Querem ver os objetivos? Põe lá o objetivo, deixa eu ver. Pode ir. Pode avançar. Objetivos aí. Aí, objetivo geral é resgatar e publicizar a conformação do Sistema Estadual de Saúde, com foco nos papéis da esfera estadual e das mudanças institucionais da Secretaria, frente às políticas federais, as AIS e tal, nesse período de 83, a partir da percepção dos atores chaves que desempenharam suas funções no período em diferentes órgãos. E aí vem os objetivos: analisar os processos, identificar as principais mudanças e resgatar esse tipo de que eu já comentei. Vamos lá. O projeto nasce aqui, mas ele, do ponto de vista equipe, instituições, põe instituições aí. Que instituições nós fizemos parceria? Nós fizemos parceria na Secretaria com o Instituto da Saúde. Infelizmente, o Instituto da Saúde, nesses 2 anos, ele sofreu um processo de troca de diretor, uma parte da equipe foi trabalhar no governo federal, enfim. Nós não conseguimos ter uma parceria com... Nós tivemos parceria com quem? O Instituto Butantan, através de dois polos. O primeiro polo é o Museu Emílio Ribas, que eu já comentei. A gente começou a ter nós tivemos bolsistas, né? Esses bolsistas junto com a Maria, com a Elisandra, com o pessoal do museu. Abrir as caixas, já tinha uma certa identificação desse período e começar a construir esse repositório que eu depois vou apresentar aqui para vocês. E o Centro de Memória também, do ponto de vista de resgatar os documentos e toda a participação na metodologia da pesquisa com a gente. Tá? Vamos lá. Aí a Suzana, a Olga também participaram. Vamos lá. Instituições. Outra coisa, põe resultados. Põe esse infográficos. Então, os resultados, a gente procurou levantar no período os indicadores demográficos, socioeconômicos e de mortalidade. Como é que evoluíram isso? Então, se você apertar demográfico, eu vou ter o envelhecimento, natalidade. O que aconteceu? Claro, aumentou a expectativa de vida, natalidade e fertilidade caíram, né?
E essa tendência vem se mantendo até hoje. Do ponto de vista do socioeconômico, tá? A taxa de desemprego, taxa de desemprego, analfabetismo, a gente tentou classificar um pouco o PIB estadual e o PIB per capita. Vamos ver o PIB estadual? Vamos só, abre um para a gente ver. Aí tá, ó. A gente vai estar fazendo comparações. É claro que São Paulo tem um PIB estadual maior do que os outros estados, né? Nessa composição. Os estudos comparativos com outros estados podem ter, mas eu tive nesse período, eu tive um crescimento do PIB do estado em 16%. Tá? E o PIB per capita, vamos ver o PIB per capita, só para ilustrar mais um pouquinho aqui. Info. Socioeconômico. Aí, PIB per capita. O crescimento da população foi maior do que o crescimento do PIB. Então, eu tive uma diminuição do PIB per capita pequena, mas mais ou menos se manteve igual, praticamente. Então, eu não consegui crescer o PIB per capita. A gente não conseguiu informações desse período sobre, por exemplo, o investimento, a participação da saúde no orçamento do Estado. Essas informações a gente precisaria... Estamos trabalhando ainda para ver se mantivemos alguma coisa, mas eu não consigo ter uma visão da participação da saúde. Vamos voltar lá. E o outro indicador, põe aí, o outro indicador é a mortalidade. Então, aí tem mortalidade infantil. Põe a mortalidade infantil só para a gente... A mortalidade infantil teve um decréscimo muito grande. Nós começamos a perceber, nesses indicadores, que a ampliação da rede básica e a ida para o interior, as regionais, e principalmente na Grande São Paulo, com o programa metropolitano que criava 100 UBSs na periferia e hospitais, nós conseguimos ampliar o acesso e diminuir uma parte significativa dessa mortalidade, né? 43 para... Hoje nós estamos em torno de, em algumas áreas, 10 por 1000 nascidos vivos. Tá? Mas está aí ele diminui em 4 pontos percentuais. Tá? Bom, quais são os outros indicadores? Vamos lá pegar os arquivos. Vamos ver os resultados. Eu acho que esse... Não, aí, esse daí. Põe aí, centro de memória. Ó, nós ainda estamos vendo uma forma de colocar isso no site, mas o centro de memória separou os documentos. Ó. O primeiro documento, ó, Instituto Butantan, abre, ó, tá aí, ó. Esse daí é o Instituto Butantan, Plano Quinquenal de 84 a... Então, o pesquisador pode entrar e aí abre o documento. Está digitalizado
Ó, quem participa do documento aqui. Diretor técnico é o Uri Bessac, e aí tem as equipes aqui, ó. O presidente, membro, Dona Alba, Murilo, Bernardo Moura, ó, aí, ó, Isaías Rau. E aí nós temos todo o plano do Butantan, quer dizer, e a documentação, ó. Aí a apresentação, atribuições legais, animais, toda a agenda que se criou nesse período com o Butantan. Esse é um documento, tem outros documentos aí que nós vamos ver. Nós separamos esses documentos mais importantes para analisar esse veio de ciência e tecnologia nesse período e que o Instituto Butantan é o centro de reforma. Vamos lá. Então, vocês têm aí uma série de documentos, né? Com centro de memória, outros documentos, planos de ação. Ó. E é fácil manusear também, é fácil acessar, né? A ideia, nós ainda vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor, mas dá para, hoje, se vocês entrarem e quiserem saber desses documentos, vocês entram e leem os documentos. Mas a gente vai tentar organizar de uma maneira um pouquinho mais que dê sentido. Vamos para o MASPER. Eles estão... Outra coisa, ó. Ó, tá vendo, ó? Aí, não, MASPER. Ó, vamos lá. MASPER, ó, MASPER, pô. Ó, se vocês verem a tabela lá em cima, ó, abaixa um pouquinho. Página inicial, início, acervo, e tudo isso é as regras de consulta no Instituto Butantan, dos museus e da coisa. Se você abrir lá início, ó, quer ver? Vamos pôr início. Ó. Tá? Tem todas as especificações e também divulga esse site do Butantan. Tá bom, voltando lá. Vamos lá. Vamos voltar lá para o MASPER. Vamos ver só um documento do MASPER. Ó, Centro de Integração da Assistência Médica. Antes das áreas do SUS, tinha uma capacidade ociosa no centro de saúde e o INAMPS passou uma verba, o NPS passou uma verba para contratar médico para fazer períodos, chamado CIAM, o Centro de Integração da Assistência Médica. Aí estão os relatórios do CIAM, que é pré-83, tá? Essa experiência teve um aspecto positivo, mas gerou também uma certa área de ineficiência e de acertos para... Tá. Bom, os documentos são esses. Nós fizemos um repositório abrangendo esse período. Isso está disponibilizado, nós vamos fazer isso. Vamos ver um pouco as entrevistas. Que horas são, hein? 11h03. Eu vou só dar mais um pouco do mapa e depois a gente abre para discussão. Senão, ó, as entrevistas estão aqui, ó. Vamos lá, ó. Construção do SUS descentralizado, trajetória. Lia Geraldo, a Lia foi de Santos, ela trabalhou nas coisas de Cubatão. A Amélia Kuhn é uma professora, né? A trajetória crítica e reflexão da saúde pública brasileira, e ela também era da faculdade da USP e escreveu muito sobre o texto, tá? Eu falo, pô, eu sou entrevistado também aqui. Gilberto Natalin,
O Gilberto Natalini era um médico da Escola Paulista que participou dos movimentos da Zona Leste. Ele também conta toda a experiência. Vamos abrir o Carvalheiro, vamos abrir a Rose, foi da Fundap. Vai mais um pouquinho para baixo, vamos abrir uma aqui. Ó, Oswaldo Tanaka, ele foi da Secretaria, mas ele foi diretor da Faculdade de Saúde Pública. Vamos abrir o do Oswaldo Tanaka, vamos ver. Só para vocês terem uma ideia da estrutura das entrevistas. Ó. Foi ler mais. Tá. Aí vem a foto do entrevistado. E aí, qual é o roteiro das entrevistas? O que a gente procurou abordar? Volta lá para a primeira. Contar um pouco a trajetória profissional e como que... E a partir daí, aí tem a trajetória profissional, vai baixando. Aí, o desenvolvimento das políticas públicas de saúde no período, como é que ele via isso. E aí entrar em detalhes da atividade dele junto com... Então, em cada entrevista, você tem uma interpelação sobre o papel que esse ator teve, a visão dele sobre o processo, a sua trajetória e o que ele ressalta de importante nesse período. Né? Vamos pegar uma outra aqui, vamos pegar uma que a gente fez antes do... Volta lá para... Esse daí você tem que sair outra vez. Aí de entrevista. Aí vai, vamos lá. Vou pegar uma cara que vocês conhecem, quer ver? Ana Figueiredo, não, o Gonçalo Vecina, ó, Escrivão, o Eduardo Jorge, uma cara que vocês conhecem, espera aí. O Gastão, Otávio Mercadante, é uma cara que vocês conhecem. Vamos botar o Mercadante aí. Essas foram as entrevistas que foram feitas no museu, que foram agregadas no processo. Está aí, ó. Nós fizemos entrevista com o Mercadante, com o Guedes, Adib Jatene. Então, a estrutura das entrevistas é mais ou menos essa, quer dizer, cada um dando sua trajetória. Outra coisa que a gente procurou nessas entrevistas é ressaltar o papel de lideranças, de pessoas que influíram sobre as pessoas, né? Quer dizer, do ponto de vista de professores, de instituições. Então, a gente tem hoje, nós estamos construindo um glossário de pessoas que participaram de maneira direta ou indireta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui nós entrevistamos o Reinaldo Ramos. Quem é Reinaldo Ramos? Reinaldo Ramos, um professor de administração sanitária da Faculdade de Saúde Pública, que fez a tese sobre integração sanitária, dizendo o seguinte: o centro de saúde e o hospital têm que trabalhar junto e pá. Quantas pessoas ele influenciou? Ele influenciou bastante pessoas. Desses que estão aí, uma boa parte leu a tese dele. E os mais antigos, então, as ideias, né, essa ideia da integração sanitária, ela surge a partir desses movimentos e ela é incorporada ao movimento paulista. Né? Então, as lideranças aqui tiveram muita influência sobre isso. Mascarenhas, a mesma coisa, da administração sanitária. Enfim, e eu vou ter uma série de coisas. Deu para dar uma ideia das entrevistas? Vamos passar para o último tópico, que é a mídia. Vamos lá, mídia. Ó. Eu estou com... Depois vocês vão pagar o ortopedista para o psicólogo.
Bom, esse é o... Bom, esse é o trabalho do Cláudio. Tá aí, eu vou descer um pouquinho, porque eu realmente estou com... Então tá aí, ó. Quando a saúde pública virou sinônimo de crise. O SUS nas páginas da Folha, de 83 a 94. Esse é o título, tá? Então, ele vai fazendo uma... Pode descer, desce um pouquinho, lê mais. Ó, um dos núcleos argumentativos mais consistentes aparece na seção Opinião Econômica, tratada como editorial e formal. Nela, a defesa de princípios neoliberal foi recorrente, incluindo proposições de privatização que tangenciaram o sistema público de saúde. Então, isso são... Vamos lá. Ao inserir a cobertura do ambiente de redemocratização, o trabalho também evidencia como a Folha mobilizou seu ecossistema editorial para construir verossemelhança, cruzou dados, opiniões, reportagens com o objetivo declarado de convencer o leitor. É difícil. O que sai do SUS, né? O cara que morreu na porta do hospital, o que não foi assistido, a fila, tudo isso ganha uma dimensão muito grande em função da... E o que também ganha? O funcionamento dos planos de saúde. Não tem crítica aos planos de saúde e tem uma extensa propaganda de todos os planos de saúde na Folha. Ele anotou isso. Propaganda de páginas, às vezes, dos planos de saúde. Bom, ó, acessar a pesquisa completa. Aí, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu vou sentar aqui para ficar... Ai, ai, ufa! Esse documento é 500 páginas, por isso que... Tá aí, ó. Sistema Público de Saúde no jornal Folha de São Paulo. Cláudio Bertoli, tá. Pode descer, ver o índice. O índice tem um resumo, tabelas, tal, papapá, pururu. Olha o índice. Dimensão do jornal e da notícia. Folha de São Paulo. Ele caracteriza a história do jornal um pouco, a metodologia e fontes, características principais do período, a reforma sanitária e articulação, o INAMPS, o Ministério, aí são tópicos que as matérias abordam. Ministério da Saúde, Saneamento, AIS, SUD, SUS, Conselho de Saúde, desqualificação midiática do sistema, o gerenciamento da saúde e a realidade dos hospitais profissionais, ou seja, não é problema de financiamento, era problema de gerenciamento. Tudo é mal gerenciado pelo Estado. Desqualificação midiática do sistema público, as greves dos profissionais de saúde. Isso também, nesse período, teve muita greve por melhorias salariais e tal. Um contraponto entre entidades privadas de saúde não conveniadas ao sistema público. Considerações, referências e tal. Então, quem estiver interessado também pode ler na íntegra. Mas a gente está fazendo chamadas dos principais pontos do documento. Minha gente, Ana, eu acho que já deu para a gente também vai, já deu para dar uma visão da pesquisa. Eu queria abrir o debate, porque ficar falando tudo aqui, a gente não sabe o que eles estão pensando, sabe? Vou te auxiliar aqui e abrir as perguntas, então. Obrigada, Nelson. Bom saber do andamento desse projeto. Eu tenho duas perguntas. Uma sobre a disparidade do aumento do PIB estadual e a diminuição do PIB per capita. Então, significa uma concentração de renda, imagino. Não sei se você quer comentar sobre isso. E
Outra pergunta é sobre essa questão do SUS. Realmente ele é bem maltratado na mídia, de maneira geral, ou era, porque eu acho que depois da pandemia teve uma mudança, começou a ser muito louvado pela sua resiliência, a despeito, né, do que aconteceu na presidência, e agora tem uma série de matérias sendo publicadas, louvando os 35 anos de SUS, batendo bastante na questão do subfinanciamento. Como que você vê essas duas coisas, né, da concentração de renda e dessa aparente, pelo menos, mudança da mídia em relação ao SUS? Eu não sei se foi concentração de renda. Quando você pega a demografia, a gente trabalhou com envelhecimento, natalidade, caiu natalidade, mas o processo de migração nessa década é muito grande ainda. Então, eu tenho a população, a migração em São Paulo é muito grande. Esse saldo social do processo migratório, eu diminuo mortes, mas eu aumento o saldo migratório. Muita gente chega em São Paulo ainda na década de 80. Então, eu não tenho como responder essa questão para você se houve uma concentração de renda. Pode até ter havido uma concentração de renda, mas a tendência foi uma distribuição maior de renda e políticas democratizadoras que diminuíram a desigualdade social no período, tá? Pelas políticas sociais e pelas políticas públicas de saúde no acesso. Então, essa é uma questão. A questão hoje da mídia, né? Olha, é difícil. Depois que o JB, sabe o que é o JB? Não é o uísque, não. Não é o uísque, não. JB é Jair Bolsonaro e o Pazuello passaram pelo Ministério da Saúde e a pandemia teve sustentação nos governos estaduais, frente ao negacionismo, frente à coisa. Eu, apesar de construir todo agora uma visão positiva, né? Nossa, a gente não pode ficar assim, eles estão falando bem, que bom, eles quem, cara pálida? Precisa ver. Nós estamos falando, conseguimos tentar remontar um pouco o que é o SUS, mas estamos com déficit de vacina, estamos com... nossa, agora, tentando ver se coloca o especialista, a integração com os hospitais, mas, a Anísia suou 2 anos, ela saiu ela saiu porque, porra, não dá para rearranjar os estragos que foram feitos. Quem está vivendo o Ministério, e a gente tem contato com essas pessoas, coloca claramente que houve um desmonte dessa estrutura e muito milico, desculpe os militares de boa índole, mas cabia desemprego lá sem fazer chonga nenhuma. E o próprio Pazuello, né? O nosso ministro. Então, claro que 35 anos do SUS, nós somos resilientes e nós resistimos. E nós temos capilaridade no território. E, como diriam, se não fosse o SUS, isso aqui estaria... E 70% da população, hoje, só tem o SUS para ser atendido. E melhorou. Apesar de todas, melhorou. Claro, tem problema. Nós estamos... A nossa vacina do HPV não consegue ter cobertura. A nossa do Butantan aqui. E aí é o negacionismo, é o negócio das concepções mais atrasadas sobre isso daí. E nós estamos vivendo um momento internacional também ruim. Eu acho que o Trump está ajudando
uma parte da população brasileira a tomar consciência. Botou lá o Kennedy para falar contra a vacina, botou para destruir o... Aí você percebe que isso ajuda a gente conversar sobre isso. Não sei se eu... Comentários, perguntas? Oswaldo, quer colocar alguma coisa? Bom ter você por aqui. Oswaldão. Tem que agradecer o Nelson, o trabalho dele, né? É muito árduo durante muitos anos. E eu senti um pouco de falta da história do laboratório de história no Butantã. Você não falou nada. E isso, a meu ver, é ruim para o pessoal do Instituto. Você podia acrescentar alguma coisa nesses documentos, alguma coisa sobre a história do laboratório de história. Porque isso foi um negócio tão simples, tão rudimentar do ponto de vista intelectual, que eu nem gosto de comentar. Mas quando você veio para cá, o laboratório teve um crescimento, se bem que a ideia original é que o laboratório tivesse projetos financiados. Ele não seria mantido pelo Instituto, ele dependeria de projetos. E a doutora Ui fez o primeiro projeto, que foi apoiado a FAPESP, se não me engano, sobre a iconografia do Hospital Vista Brasil, que foi importantíssimo. Então, isso tudo é um marco de um instituto que devia estar na tua conferência. Eu senti esse lado. Mas isso é muito particular, e eu agradeço a você todo o trabalho que você tem tido tempo durante todo esse tempo, esse enorme trabalho. Obrigado. Obrigado. Grande Oswaldo. Não. Não, a história... claro que ficou no Tantão... Bom, a gente vai falar do Butantan. Claro que o laboratório é importantíssimo, eu também sou muito importante, mas o conjunto, o objeto, ele parte da visão mais institucional de ciência e tecnologia. Então, mas eu agradeço a fala do Oswaldo. Algum comentário, pergunta? Nelson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entendo que você pegou um período de implantação, né, até 94. Mas como é que você vê a projeção disso após 94? Então, a pesquisa pretende se estender? Deixa eu falar uma coisa. Resgatar determinados períodos. Você tem momentos na história que são momentos, vamos dizer, cruciais. Tem um ciclo virtuoso, entendeu? Por que 94? Então, veja, a gente às vezes precisa debruçar sobre isso. Que eu comentei, é difícil fazer história recente, porque tem muito envolvimento, mas a gente tem que nos debruçar sobre por que esse momento vingou, né? E na evolução do Estado de São Paulo, né? Quer dizer, aí sempre a gente está fazendo a lista dos governadores, as tendências políticas. Quer dizer, nós tivemos aqui praticamente a social-democracia, né, o PSDB, e nós tivemos movimentos que avançaram nesse processo. Eu teria agora que pegar, né, e me debruçar. Mas eu quis explorar esse ciclo virtuoso. Quais são as razões? Quer dizer, movimento popular,
hoje você tem, você praticamente está, ela falou do 35 anos, mas você não tem você desmontou um pouco a base política do SUS nas periferias, nos movimentos sociais. Claro, a igreja teve um papel também importante, as lideranças de igreja. Hoje você está com uma certa evangelização, mas no sentido um pouco mais atrasado do papel da saúde. A questão do financiamento, nós não avançamos muito. E sempre é colocada a questão da gestão. A questão regional, a questão de você descentralizar, isso teve um avanço, mas teve um recuo também com a centralização do Ministério da Saúde. E apesar dos estados assumirem essa coisa. Na perspectiva, posso falar para você, eu subi essa ladeira, senti que o meu fôlego... Mas se eu tiver um pouco mais de fôlego, fazer exercício e tal, eu posso ver se eu consigo fazer uma outra, a continuidade, ver o que desse movimento, e como é que esses quadros e essas estruturas... A Secretaria Estadual foi desmontada, né? A municipalização fragmentou. Então, e os quadros, uma política de recurso humano na Secretaria que, nesse momento, foi fundamental, curso de sanitarista, você desmontou essa política. Então, hoje, a Secretaria é 100 anos de solidão, né? É claro, tem lá uma figura... Eu, se não tivesse me aposentado, eu estaria lá com uma plaquinha e tal, enfim. Mas não teve renovação, né? Você não conseguiu trazer quadros, você não conseguiu fazer uma carreira. Então, se eu for analisar nessa evolução a instituição secretaria, eu tive uma diminuição desse papel. Nas regionais também, desmonte dos exércitos, as diretorias regionais, elas também não tiveram... Eu fiz várias pesquisas fora dessa, sobre a política de saúde do Estado de São Paulo, recente. Tá? A política do BID, que saiu um livro, inclusive, sobre essa pesquisa. Está lá, tudo isso que eu estou falando agora já está identificado. Interrogado, agora estamos aí, vamos ver se o Tarcísio, né? Que não é o Meira, né? Tinha o Tarcísio Meira que era ator, né? Agora esse Tarcísio aí, não sei como é. Mas a secretaria tem lá mas está enfraquecida, viu? Eu tenho conversado, o secretário é amigo, pessoal, já há tempo, mas eles estão tentando, mas não tem time, viu? E não tem política de recurso humano. E eu não sei se atualmente eles vão fazer nesse final ou nessa disputa de 2026, se eles vão querer fazer uma carreira pública na saúde. Fala, minha querida. Sobre essa política de recursos humanos, não tem a ver com essas organizações sociais que hoje dominam todo o sistema de atenção à saúde no Estado? Deixa eu colocar só uma coisinha. Eu não ia falar das organizações sociais, porque aí senão... O problema foi o seguinte, você sabe que a austeridade mata? Sabia ou não? Não sabia? Mata, viu? A austeridade mata. A reforma fiscal, a política, entendeu? A política econômica é essa. Quando você fala que o Estado não pode ter mais de 60% de recurso humano, o que você está falando? Privatiza. A reforma teve esse caráter.
Claro que as organizações sociais deram um avanço. Só que hoje, meu querido, deram um avanço. Eu estudei as organizações sociais. Quem estava? Santa Marcelina, HC, Escola Paulista. E depois virou. Hoje a nora do prefeito monta uma OS para dirigir qualquer coisa. Isso deteriorou, entendeu? Claro, e o que fez? Fragmentou. E nós não tivemos no Estado essa coisa. Agora, não foi isso que fez o Estado, entendeu? Claro, pode ter uma relação de causa e efeito, mas se eu tenho pensadores e implementadores de política, eu vou pensar em criar uma carreira de gestão do SUS e contratar gente para a Secretaria Estadual, ou não? Para, inclusive, controlar as OS. Porque ninguém controla, né? Então, tá bom. Bom, eu acho que, só completando um pouquinho a questão das OS, eu acho que você tem duas coisas, Nelson, que me preocupam muito hoje em relação ao SUS. Uma é privatização, tá? Que eu acho que é o dogma, principalmente, se você pegar São Paulo, né? E a segunda, que é todo o apelo da mídia, uma questão mais pró-individualização do que socialização. Então, a mídia toda está muito mais preocupada do coitado que morre na fila, ou do remédio caro, ou do que numa política pública de acesso. E a mídia pega isso. Então, não tem gestão para privatizar, ou a questão individual acima da coletiva. E eu acho que tudo isso enfraquece a questão da política, da força para manter uma coisa como o SUS, que eu acho que é consenso aqui, que é fundamental para o Brasil. Então, eu vejo o futuro meio com medo por conta desses pontos, né? Eu não só vejo o futuro do SUS, eu estou vendo o futuro do planeta, sabe? Estou meio... Aí você vê que há um crescimento da extrema-direita. Nós temos que falar, claro, tem uma extrema-direita hoje potente. Eu fico impressionado com esse movimento de anistia, de bandeira dos Estados Unidos, de coisa. Você fala assim, para onde nós estamos indo? Esses caras não estão com o SUS. Esses caras estão contra o SUS. O neoliberalismo está contra o SUS. Fala aí, Cristiano. Então, claro, eu não vou fazer uma palestra aqui sobre o mundo, né? Sobre a faixa de Gaza, nem a Ucrânia, né? Se eu começo a falar sobre isso, vou ficar meio... Mas o SUS está nessa linha. E nós estamos empatando, se não perdendo, nesse espectro, viu? Bom, Nelson, bom te ver. Realmente foi uma pena que eu não consegui chegar a tempo para ver toda a palestra, mas vamos direto ao assunto. Aproveitando a deixa aí que os colegas levantaram, a questão dessa tendência da extrema-direita, etc., privatização, organizações sociais, o que a gente vê hoje, e eu fui até banca de uma tese ontem sobre a infodemia com relação à Covid. O que eu percebi que a questão da manipulação da informação, ela não foi dominada pelas forças mais populares, e sim pelas mais, vamos dizer, de direita, né? E hoje o mundo vive na mão do celular e da internet. E a esquerda não conseguiu entender isso e acreditou muito na questão do bom senso do ser humano do que, na verdade, do poder da informação. Não sei se você concorda comigo, mas é o que eu tenho percebido. Eu acho que o caminho a gente não pegou ainda. Qual é o rumo? É isso daí. Está na cara que fake news, a extrema-direita está jogando com isso. E ela conseguiu feitos históricos.
E nós estamos discutindo uma racionalidade que para nós é clara, mas que não, às vezes não consegue penetrar nas gerações mais jovens. Isso que a Ana colocou, nós estamos no embate. Não, quer dizer, eu não sei se a correlação de forças hoje no Brasil, de forças mais progressistas, e essa é capaz de... Eles estão votando, ontem votaram lá um projeto e tal. Então você fica assim, você está na mão de pessoas sem uma postura ética e pública. É preocupante, viu? Tá? Mais um comentário? Bom dia, doutor Nelson. Muito legal a sua fala, esclarecedora. Parabéns. Eu queria, no contexto, nesse período que o senhor pegou, coincidiu justamente com o início da implantação do Plano Real. Como que ele influenciou o desenrolar o caminhar do SUS pós esse período aí? Obrigado. Olha, eu não cheguei a analisar mas você teve um momento com o Plano Real, de valorização e de acesso melhor às coisas. Enfim, eu não tenho uma análise sobre isso. Não fiz análise. Não fiz essa análise da influência do Plano Real. Eu fiz análise mais dos determinantes da saúde do que os determinantes econômicos, assim, da política econômica no período. Mais algum comentário? Oi, doutor Nelson. Oba. Bom, eu acho que a gente tem que parabenizar o SUS, né? Porque se a gente pensar, a gente não tem outro país que tem uma estrutura dessa abrangendo um território nacional do tamanho que é o nosso, né? O senhor falou aí, 60% da população usa o SUS. Desses 60%, deve ter a maioria de extrema-direita que também está precisando do SUS, né? Lógico. Então, a gente tem que ter orgulho do SUS, né? Porque eu vejo as pessoas fora do Brasil falarem super bem do SUS. E eu li um artigo agora há pouco tempo falando que 4 melhores hospitais que atendem aqui no Brasil são do SUS. Ou seja, SUS chegam os piores casos, os mais polêmicos, né? Coisas que a gente nem imagina. Acho que o alcance é muito maior. E eu vejo assim, na área da saúde, quem não quer trabalhar no SUS? Quem não quer aprender lá? Acho que todo mundo, né? A gente viu que, de fato, o Brasil passou por uma fase aí crítica, né? Eu acho que esse negacionismo mesmo, principalmente com as vacinas, e acredito que com outras coisas dentro da saúde, né? A gente até fala, se durante a pandemia caísse na mão de um médico de extrema-direita, morria, né? Se falasse em vacina. Então, ficou todo mundo muito apreensivo com isso, né? Mas de que maneira o senhor acha que a gente pode mostrar que o SUS é muito importante e que a gente sabe que ele tem que melhorar muito, mas que ele depende das pessoas procurarem o SUS, serem atendidas e também divulgarem esse atendimento? É óbvio que a gente sabe que tem um monte de problema, que tem fila de espera, que tem maca no corredor, que tem gente morrendo, mas isso faz parte, né? O HC, há 40 anos atrás, era assim, né? E meus pais trabalhavam lá e eu sei de muita história que acontecia ali naquele pronto-socorro. Mas como o senhor acha que não só as mídias, mas a própria saúde, né, as pessoas que estão dentro dessa área, podem elevar a moral do SUS e a divulgação do SUS dentro do território nacional, mostrando a importância dele e a importância de tudo que ele vem fazendo? Miriam, eu acho que a gente está caminhando, nós estamos resgatando essa discussão. Nós temos que capilarizar.
através da internet, da inteligência, e começar a se apropriar um pouco desse veículo. Porque, veja, a mídia, pouca gente lê jornal, pouca gente também vê os programas de televisão, às vezes, entendeu? Nós temos que começar a ampliar. Nós temos que também... eu acho que nós estamos no caminho certo, viu? Do ponto de vista da gestão, o Ministério e as próprias secretarias. Ó, você falou... O leque de oferta do SUS é muito grande. E eu faço transplante. Qual é o sistema que faz transplante? Nós fazemos muito transplante. E tem uma regra, nós cuidamos do sangue. Nós temos a ampliação. Hoje, as redes oncológicas, que é a segunda causa de morte no Brasil, elas ampliaram. Nós estamos com... Eu tenho, lógico, uma diferenciação. É lógico que a propaganda sempre... Mas eu estou introduzindo na mídia algumas questões importantes sobre o SUS. Eu acho que a estratégia é essa, de comunicação e de mobilização da população no sentido da defesa do sistema. Como fazer isso? Vai ter eleição agora, né? Isso vai aparecer. Outra coisa, nós estamos discutindo orçamento, né? Você percebe? Você abre o jornal, é tudo... Estão gastando muito, tá crise fiscal, por isso que eu falei, a austeridade mata. Então, eu tenho uma restrição no investimento dentro da área social, seja educação, seja saúde. Claro que precisa investir. Se você pensar, assim, simples, a inflação no setor médico é assim, ó. Tudo, se entrar num hospital do SUS, ou não precisa ser, você vai encontrar que nós dependemos de equipamentos, de material, né? Na pandemia nós vimos isso. E isso não... E essa inflação é assim. Então, o que acontece? Eu estou desfinanciando também, à medida em que eu não consigo... Agora está essa coisa de resgatar os hospitais universitários com a coisa. É uma estratégia boa. Enfim, não sei. Mas nós temos que tomar a dianteira e agora cada um no seu canto, mas precisa ter uma orquestração. Fala aí, meu querido. Oi, professor, tudo bom? Obrigado pela apresentação. A minha questão é mais em relação, eu sei que acho que não é o foco do trabalho de vocês, mas se você puder falar, da formação dos médicos atual. Porque assim, a impressão que você trouxe um pouco foi muito forte, figuras públicas, médicos, com os movimentos sociais na consolidação do SUS. Isso mostra que é uma conquista pública, né? Não de figuras que são os bacharéis, os doutores, mas sim da relação desses espaços, né? E das instituições. Porque no governo passado também tinham médicos defendendo o que o governo estava propondo. Essa que é a minha questão. Então, assim, do ponto de vista de cosmovisão, como que os novos médicos estão sendo formados? Né? E quanto isso também determina essa força do papel público da saúde? Meu querido, nós estamos com tem um cara chamado Freshdner, que no começo do século XX, século passado, ele olhou para o cenário americano e falou, pô, nós estamos abrindo faculdade em Beira. Hoje nós estamos com muita faculdade. As faculdades não têm campo de estágio. E você tem o Conselho Federal de Medicina, ele tomou partido. Entendeu? Então, você fala assim,
Nós tínhamos liderança, esse período que eu estou falando, nós tínhamos liderança. O professor Adib Jatez era uma liderança. Ele estava de que lado? Da construção do SUS. Então, ele tinha uma vocalização para... Como é que está o ensino médico? Pô, eu sou da Santa Casa, né? Meu querido, a Santa Casa hoje, para você fazer curso na Santa Casa de Medicina, você precisa nascer lá em cima, entendeu? Que é caro, viu? Então, eu estou selecionando uma elite. Minha experiência na Santa Casa, as turmas que estão vindo, elas estão num patamar de formação básica muito alto. E elas têm uma consciência crítica maior. É impressionante. Claro, estudaram no Santa Cruz, não sei aonde, né? E, claro, para pagar a mensalidade da Santa Casa, precisa ter dinheiro. Os pais precisam bancar, né? E você tem hoje uma... Eu não sei se é feminização. Na Santa Casa, 80% dos alunos são do sexo feminino, do gênero feminino. 80%. No meu tempo, já faz tempo, hein? Eu tinha 4 mulheres na turma, de 100. Hoje, será que a entrada da mulher nesse cenário, e a gente vê que a mulher ela é um pouquinho mais progressista, ela tem mais... se ela tem capacidade de se expressar. Agora, a formação dessas escolas novas que abrem, que não tem hospital-escola, que tem que contratar estágio em outras instituições, a gente vê o problema. Agora, não é só problema do cara de atender, de ter capacidade de atender, o problema é de ele ter uma visão do sistema. O que ele está querendo, né? Então é difícil, viu? E cada vez mais a gente está também na medicina usando os algoritmos, né? Entendeu? Essa revolução biotecnológica, o cara não consegue ver o paciente na frente dele. Ele consegue ver uma série de números. A creatinina, não sei o que lá, papapá, e daí ele dá o protocolo manda dar tal coisa, tá? Eu não consigo ver o sujeito. Isso daí é um problema que nós estamos tendo que mexer. Então, isso é mais... Eu tenho um poderio na mão muito forte e eu não quero saber se o paciente existe ou não existe. Se ele não existir, melhor ainda, sabe? Hospital sem paciente, ó, é uma mão com açúcar. Melhor ainda sem médico. Ah, sem médico, então é melhor. Não sei se eu respondi, mas esses são os problemas que a gente está enfrentando. O maior número de faculdades, eu tenho um maior... E uma revolução biotecnológica de números, de algoritmos, que começa a impedir você de ver o que está na tua frente, de conversar com a pessoa que está na tua frente. Bom, eu acho que está na hora da gente almoçar. Eu queria agradecer muito, Nelson. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses assuntos, discutir aqui dentro, e por isso que eu também deixei livres perguntas até o tempo. Quem sabe um dia a gente pode até discutir faixa de Gaza, por que não, né? Não. Mas eu acho que é um consenso a importância, a relevância do SUS, o trabalho que vocês vêm fazendo e a importância da história. Então, como o Oswaldo colocou também, eu acho que é importante para a gente que está numa instituição científica, a gente ter uma noção da história da ciência. Eu acho que trazer essa questão do SUS
a questão da história da saúde pública, a questão da história do Hospital Vital Brasil, etc. Eu acho que também é uma coisa muito importante para a gente resgatar nesses seminários e discutir. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e agradecer muito, Nelson, e te cumprimentar pelo trabalho excelente que vocês vêm fazendo. Obrigado. Tá? Tá? E obrigada a todos.